Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este será mais um vídeo da playlist Cozinha Filosófica. Bem, antes de eu começar, eu só vou fazer uma explicação. Andei de novo sumido quase uma semana, mas é que se na semana passada a gente tinha o CIO da Zen, essa semana que passou eu tive a castração da Zen. Né? Ela castrou na sexta-feira passada. Eu a peguei de volta no sábado e desde então tomei por conta disso. Hoje é que as coisas aliviaram. Não, desde ontem que as coisas já estão mais aliviadas. Mas eu tive que, enfim, porque a, a tal estranhou a Zen. Né? Começou a atacá-la, a bufar e tal. E a coitadinha tá com aquela roupinha toda espremida, costurada. Aí eu tinha que ficar ali de olho nela, protegendo, né? Dormir com ela 4 noites seguidas. Para mim é péssimo, porque a cama é uma cama de solteiro, né? Então, se eu ponho a gatinha ali do meu lado, praticamente não posso me mexer, né? E é horrível, porque eu gosto de dormir, eu me mexo muito, né? Aí, consequência disso, eu acordo, se eu já ando com dor, acordo com mais dor ainda, né? E durmo mal, aí fico sonolento o dia inteiro. Enfim, aí não deu muito para pensar em nada, né? Andei lendo algumas coisas, que depois eu vou mostrar um livro que eu estou lendo, do... Ai, meu Deus, daquele chinês que eu gosto muito, Dai Siji. Não está aqui, está lá dentro, Dai Siji. Esse livro, então, é espetacular, né? Depois eu mostro, depois eu falo disso, porque hoje eu quero falar do Nietzsche, sabe? Mas, enfim, e também ainda não coloquei no meu blog Trivia a tal entrevista do Caleb Carr, junto com o link também para uma outra matéria sobre ele. Vou colocar, não esqueci, tá? Talvez até tente fazer isso hoje. Então agora vamos ao Nietzsche. Finalmente eu achei o pedaço, o trecho que eu queria mostrar para vocês, é o texto que mais me impressiona desse livro, apesar de que eu fiz uma leitura muito, assim, uma leitura meio atravessada, há umas 2 semanas atrás, quando eu estava numa terça-feira aguardando a ser atendido pela minha médica, né? Doutora Alcideia da Conceição Rosa. Aí estava lá lendo Nietzsche, claro que depois eu percebi, apesar de ter lido uma quantidade enorme de texto, páginas e páginas e páginas, nunca é uma leitura muito concentrada, né? Tem muita coisa em volta. Enfim, aí tive que buscar e finalmente reencontrei, e também tinha outro problema de tradução, né? Porque na tradução inicial, a minha primeira tradução de Crepúsculo dos Ídolos era outra, era uma edição portuguesa, com uma tradução mais ou menos, né? A tradução às vezes me parece falha, mas falar funciona, tá? Então eu vou ler para vocês esse trecho, que eu acho um trecho assim. Nietzsche tem consciência de que ele está produzindo o que a gente chama em epistemologia de corte epistemológico, mas ele está produzindo um conhecimento novo, um conhecimento que lança a filosofia num novo patamar, né? Isso ele tem essa consciência. E isso é muito interessante, sabe? Eu acho que isso é o que caracteriza um bom autor, né? E inclusive os homens santos, né? Quer dizer, eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem quem são. E Nietzsche, nesse momento, sabe que ele está produzindo um corte, uma mudança de grau na filosofia, como Descartes sabia, como Aristóteles sabia, né? É muito interessante isso, né? O livro é Crepúsculo dos Ídolos, que é um título espetacular, Nietzsche é bom de título, né? E é logo no primeiro capítulo, talvez, porque tem uma espécie de preâmbulo de ditos e não sei o quê, porque a gente também tem que entender o seguinte: Nietzsche, ele escreve
aforismos, né? E a impressão que deixa, assim, pelo menos para um primeiro leitor que não conheça bem a sua obra, que é o meu caso, né, é que ele escrevia isso assim, de rojão, escrevia um certo número de aforismos, depois de um tempo ia escrever outros, ele ia juntando, colecionando, né? E eu tenho, às vezes, a impressão de que, de repente, um aforismo contradiz o outro, assim, não tem uma unidade, quer dizer, não tem uma sistematização como outros tantos autores, inclusive alemães, né? Kant, que ele fala mal de Kant aqui, que é uma delícia, sabe? Hegel, de quem eu acho que ele também não tem muita simpatia, sabe? O próprio Descartes, né? Mas Nietzsche não, Nietzsche tem muitos aspectos. Nietzsche é um pensador, eu acho, assim. Ele tem essa pegada moralista, no sentido interessante do termo, né? Ele tem uma pegada poética, né? Ele é um escritor também, acho que ele é um pensador, um escritor. Ele tinha uma figura muito interessante, tá? Inclusive filosoficamente, né? Bom, então, nesse livro, O Crepúsculo dos Ídolos, logo no primeiro capítulo, que se chama O Problema de Sócrates, né? Ele abre já com a seguinte frase, olha que bacana: em todas as épocas, os grandes sábios pronunciaram o mesmo juízo sobre a vida. Ela não vale nada. Aí vem um longo trecho, aí ele vem meio que dando continuidade, a gente pode cortar o que vem antes. Deve haver alguma doença aí, em todo caso. Essa a nossa resposta. Deveríamos primeiro ver de perto esses grandes sábios de todas as épocas. Será que todos eles já não estavam ruins das pernas? Será que já não estavam acabados, cambaleantes, decadentes? Quer dizer, você vê que tem uma coisa meio fisiológica, né? Aí pulemos aqui um trecho e, finalmente, a grande conclusão, né? Juízos de valor sobre a vida, a favor ou contra, não podem, afinal, jamais ser verdadeiros. Apenas possuem valor como sintomas, apenas como tal entram em consideração. Em si, tais juízos são bobagens. É preciso realmente esticar os dedos nessa direção e fazer a tentativa de apreender a assombrosa finesse de que o valor da vida não pode ser apreciado. Não por um vivente, porque ele é parte envolvida, inclusive objeto da disputa e não juiz. E também não por um morto, por outra razão. E aí por aí vai. Mas vejam que delícia. O valor da vida não pode ser apreciado. Os juízos sobre a vida são sintomas e não verdades, né? Assim, isso antecede, é por isso é que se faz uma ligação, eu já li isso várias vezes em outros autores, entre, quer dizer, há quem diga que não haveria Freud sem Nietzsche. Por isso, exatamente por isso. Quer dizer, quando ele diz aqui, deveríamos primeiro ver de perto esses grandes sábios de todas as épocas, me dá a impressão que ele tem em mente Kant, entendeu? Kant e o seu desprezo pelo sensível, né? Pelos dados do sensível, pela sua desconfiança do mundo, né? Aí você olha de perto Kant. Quem é Kant? Kant é um anão, sujeitinho de 1,5 metro, sabe? Casto, nunca teve uma namorada, nunca teve uma mulher, não teve filhos, provavelmente morreu virgem, e que era conhecido em sua cidade pela sua, vamos dizer assim, pela sua pontualidade obsessiva. Quer dizer, ele saía todo dia para passear,
numa determinada hora, ele andava sempre no mesmo passo, um empregado atrás dele com um guarda-chuva para lhe fazer sombra, né, um guarda-sol, então, né, e ele ia ali todo dia, no mesmo horário, a ponto, isso era uma, digamos assim, um folclore, né, da cidade, que as pessoas podiam acertar os seus relógios pela passagem de Kant. Então esse é Kant, um homem que não conheceu o amor, que não conheceu o êxtase, não conheceu o gozo. E esse cara que se põe a falar do valor da sensibilidade na construção das nossas representações do mundo. Digamos, por isso eu escrevi um texto, nem sei se pensando exatamente na hora que eu escolhi o título, se pensando em Nietzsche, mas provavelmente sim, pelo menos consciente ou inconsciente. Eu chamei de O Caso Kant, porque eu acho que um psiquiatra, um psicanalista, deveria fazer um texto um dia, quer dizer, um texto provocativo, né? Mostrando que Kant é um caso de psicose. Toda a argumentação kantiana, que é porca, qualquer pessoa que comece a ler a crítica da razão pura, como eu li, não inteira, porque é um negócio tão enfadonho, que chega, tão débil mental, que chega a certa vez eu não aguento mais, é muito chato. Sabe? Como eu não tinha essa obrigação, e não me permitia mais ter essas obrigações, eu não leio, não vou ler. Mas li até um ponto que eu pudesse rejeitar, se não ainda que com argumentos, sobretudo, rejeitar esteticamente, entende? Sabe? E, enfim, quer dizer, é um caso para a psicanálise. Sabe? E, inclusive, eu fico pasmo que existam psicanalistas kantianos. Eu acho impressionante isso. Que possam existir psicanalistas simpáticos a Nietzsche, como, aliás, alguém escreveu um livro, esqueci o nome, O Dia em que Nietzsche Chorou, em que é exatamente isso. Nietzsche, quer dizer, uma ficção, né, em que Nietzsche acaba indo se tratar com Freud, né, por conta da Lu Salomé, que não sei bem se teve alguma coisa com Freud ou não, mas acho que, de algum modo, a Lu Salomé conheceu Freud e foi uma paixão de Nietzsche, né? Uma paixão que também, pelo visto, não se consumou, né? Nietzsche também não foi um cara muito feliz no amor, mas pelo menos tentou, não é como o Kant, que foi assim O nome é um pouco destino. Como é que um filósofo chamado Kant, não posso, né? Não poder, sabe? Quer dizer, é a negação explícita, não é? E nesse livro aqui, apesar de alguns momentos um pouco que eu rejeito, quer dizer assim, por exemplo, tem um momento em que Nietzsche se põe contra a ideia de livre-arbítrio, à la Spinoza. Eu acho isso um horror. Mas tem um outro momento que ele faz críticas eu vou ler isso depois, em outra ocasião, aqui já estamos meio avançados no tempo, né? Mas em outro momento, talvez na próxima vez, eu vou ler esses outros trechos que eu acho muito simpáticos desse livro e que valem a pena a gente conhecer, valem muito a pena. Tá? Em que Nietzsche fala exatamente, ele dá as razões dele para rejeitar Kant, né? Que não são muito distintas das minhas, não, assim, e de outras tantas pessoas, quer dizer assim, porque Nietzsche, quer dizer, Kant é um absurdo, né? E Nietzsche detesta o pensamento alemão, só nisso, só aí já tem a minha simpatia, e não só isso, acho que é uma prova de inteligência, porque Schopenhauer, Kant, próprio Hegel é uma coisa infernal. Hegel é um esotérico, na verdade, aquilo é sabe? E mesmo essa história, essa dialética de tese, antítese e síntese, me diga uma coisa que funciona assim. Você não vê isso, sabe? Nada funciona assim.
Vejo, quer dizer assim, eu não vejo na natureza, no mundo, nada produzindo sínteses, que depois geram antíteses, eu não vejo nada disso, sabe? Então é um processo que não sei de onde ele tira, sabe? Quer dizer, na verdade é uma suposição e uma imposição de uma estrutura de mundo, né? Meio que lá, que vai lá em Heráclito, com aquela coisa da luta, do conflito, né? do eterno devir. Né? Eu até escrevi um poema, né, em que eu refuto isso. Sempre atravessarás o mesmo rio. Pobre Nietzsche, pobre Heráclito. Né? Depois, quer dizer assim, eu até publico isso em algum momento. Enfim, quer dizer, publico isso não, boto o link aqui, né? A própria, é isso que eu estava falando, né? Você pega a crítica da razão pura, que começa pela estética, a primeira impressão que uma pessoa comum ao ler aquilo diz assim, mas deve estar faltando uma parte que dê fundamento a isso aqui saiu de onde? Então onde é que ele tira essas coisas? Como assim? Ele não dá explicação para aquilo. E aí ele dá uns argumentos absolutamente chulé, sabe? É muito ruim. É uma coisa que eu não consigo entender. E olha que já está ali Nietzsche refutando outras pessoas. Mas não sei, aquilo parece que grudou. Essa filosofia alemã que Nietzsche considera um lixo e que vai conduzir a Alemanha aonde a conduziu. Que nós sabemos que lugar é esse, é o nazismo. Uma coisa que eu acho muito engraçada, e sem querer produzir assim um tom acusatório, etc., persecutório, mas os nazistas, não é os nazistas, são os alemães. Porque aquilo não aconteceu à toa. Quem acompanha a filosofia alemã percebe que a coisa está sendo conduzida nessa direção. E chega a ser uma ironia que eles tenham buscado fundamento em Nietzsche. É claro que é aquela desigualdade que eu digo. Por exemplo, aqui, Nietzsche, em algum momento, enaltecendo aquilo que ele chama de vontade de poder, que talvez ainda fale aqui agora, tá? Ele começa a falar da Índia, né, daquela coisa de você maltratar os mais fracos, de colocar os mais fracos mesmo, de eliminar o fraco, a fraqueza e tal, não sei o quê, aquela espécie de eugenia social, racial, etc, etc. De repente ele tem um surto e começa a se colocar a favor disso, quer dizer assim, que não é... Aí, em outros momentos ele parece ele não vai nessa direção, mas ele quer refutar, ele quer esvaziar toda... Ele tem um certo problema, vamos dizer assim, com o clichê, com aquilo que... com a piedade cristã. Né? O pai dele era, se não me engano, o pai dele era um pastor, etc, etc. E isso vai acompanhar Nietzsche a vida toda. Sabe? É muito interessante, porque no final, quando ele já está louco, praticamente, né? Quase à beira daquela crise final, né, que o vai emudecer durante os próximos 10 ou 15 anos até a morte, ele assinava seus textos, olha que interessante, uns ele assinava como Dionisos e o outro ele assinava como Christus. Né? Então essa divisão entre o amor e a vontade de poder está presente em Nietzsche desde o começo. Sabe? E é muito interessante porque isso meio que mostra, exibe que a oposição ao amor é a vontade de poder. O contrário do amor não é o ódio. O ódio é uma forma de amor já completamente adulterada pela desconfiança e pelo medo. O contrário da vontade do amor, que é essencialmente incondicional, é a vontade de poder. É a vontade de dominar o outro, que é o nosso problema. Né? E isso Nietzsche
consciente ou inconscientemente, ele percebe. Né? E ainda que ele tome e acabe se tornando, né, o dito filósofo da vontade do poder, aquelas bobajadas todas, aí é uma provocação aos nietzscheanos. O último ato da vida consciente, antes de Nietzsche mergulhar na sua loucura e no seu mutismo até a morte, foi um ato um ato essencialmente crístico e não dionisíaco, que foi, ao ver um carroceiro espancando o pobre cavalo que arrastava a carroça, a gente pode imagina naquele mundo onde tudo era caro, as comidas, quer dizer, você pode imaginar um cavalo, coitado, magérrimo, sabe, exausto, exasperado de cansaço, e aquele alemão espancando o pobre do bichinho, sabe? Nietzsche tem um rompante de piedade e abraça, chorando, o cavalo, né? E não larga mais, né? Isso se torna ali naquele momento. Isso é a história que eu ouvi, estou aqui um pouco, né, floreando. Aí, sei lá, né, deve ter chamado a polícia, ele é internado no hospício e acaba a história, né? Quer dizer, mas é um ato crístico. Né? É um ato de amor, não um ato de vontade de poder. É um ato de amor contra um ato de vontade de poder. Né? Nietzsche é muito interessante. Nietzsche é muito interessante. Mesmo em suas contradições, sabe? Muito mais interessante que qualquer outro filósofo alemão. E é exatamente aquilo, vou repetir isso, é uma pena que, apesar de toda essa lixarada que tem muito mais a ver com o pensamento autoritário que vai orientar o nazismo, tenha sido Nietzsche, por conta de meia dúzia de aforismos que são, de fato, comprometedores, né? Tenha sido o escolhido para dar fundamento àquele maligno devaneio, né? Mas é isso. Eu espero que tenha sido legal esse papo sobre Nietzsche. Espero que vocês sintam vontade. O livro é esse aqui. É um livrinho da LPM. Eu sei que está aparecendo o contrário aí, mas dá para ver. LPEM, né? Tem em qualquer livraria, nem livraria, tem em qualquer banca de jornal. Livraria não existe mais praticamente. Tem em qualquer banca de jornal. Fora que vocês conhecem, as e-library, vocês podem procurar lá e baixar em digital, né? Não se deve falar essas coisas, mas é o que eu digo, a pirataria não é mais um ato de pirataria. A pirataria, na verdade, é um ato de marketing. Quando ninguém entender isso melhor, dias melhores também virão para todos. Por enquanto é isso. Bom, terminei, né? Vou agora tentar colocar o Caleb lá, se não conseguir até, pelo menos, mas não é difícil, eu vou colocar hoje, sabe? Os dois links, quer dizer, os dois textos, né? Sabe? Tá bom? Obrigado e boa noite.